O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, e proclamar liberdade aos cativos, e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram, e pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriores destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão o rebanho de vocês. Estrangeiros serão seus lavradores e vinhateiros. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, e serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Comerão as riquezas das nações, e se orgulharão do que era a glória delas. Em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar de afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade do roubo. Em fidelidade lhes darei sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A posteridade deles serão conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são famílias benditas do Senhor. Tendo grande alegria no Senhor, a minha alma se alegre do meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação, e me envolveu com um manto de justiça, como o noivo que se adorna de turbante, como a noiva que enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. Amém? Senhor, obrigado pela sua palavra, obrigado, Senhor, por este dia, por este culto, por esta igreja. Pai, que o Senhor possa falar através da minha vida aquilo que nós precisamos ouvir como igreja, aquilo que nós precisamos despertar como igreja, Pai. Tudo para a tua honra e para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Que sua graça nos alcança mais uma vez. Amém. Amém. Amém, querido. Estão com sono ainda? Vocês tomaram um cafezinho antes de sair de casa? Quem não tomou café, levanta aqui. Não tomou café. Eu também não. Mas então você devia ter tomado. Se você não tomou, se tiver, isso é o motivo do seu desânimo. Mas nós estamos diante de Deus, nós estamos diante de um culto ao Senhor Jesus. Amém? Então nós precisamos estar empolgados. Eu estou empolgado, estou muito empolgado com a igreja. Primeira coisa que a gente precisa entender nesses versos, nesse capítulo, que Isaías ele está profetizando algo aqui. Ele está trazendo uma profecia messiânica. Ele está aqui trazendo característica do Messias. Ele está falando para que o servo do Senhor, o servo ungido, o ungido servo, aquele que veio nos tempos de hoje, nós podemos dizer que ele já veio e ele já começou esse árduo trabalho através da sua vida. Então é esse que ele está mencionando aqui. Muitas pessoas usam esse texto para falar da igreja. Deus me ungiu de mim, Deus ungiu você. É claro que Ele ungiu nossas vidas, Ele ungiu você. Isso aí não é mentira. Mas esse texto, ele está falando sobre o Messias, sobre Jesus. Ele está dizendo que é uma profecia, dizendo que, olha, e engraçado e muito bom saber disso, que
profeta Isaías, ele profetiza isso há 700 anos antes de Jesus vir. Assim também como ele fez em Isaías 53, que descreveu perfeitamente o que Jesus passaria na cruz, o que ele viveria até a sua morte, e o que aquela morte imputou para nossas vidas. Isso é maravilhoso. Isso só diz uma coisa, que Deus, ele levantava profetas para falar de coisas que haviam de vir, e ele ainda levanta profetas para falar da sua palavra. E aqui ele diz que o ungido do Senhor, ele foi preparado para libertar pessoas, para levar a palavra, para pregar. E é tão legal isso, que a gente faz o paralelo a Lucas 4, 21, abre para mim por favor. E Jesus, quando ele começa o ministério, depois de ser batizado, ele vai até a sinagoga, e na sinagoga eles tinham uma dinâmica na sinagoga, de abrir os livros, para poder, cada um ministrava, lia, né? Cada um lia um livro, uma parte do livro, que era incumbido naquele momento. E naquele dia, Jesus chegou lá, e ele foi incumbido de ler Isaías. Não era os livros daquele tempo, os rolos, não é nem livros, são rolos. Eles não tinham os capítulos, os versículos como nós temos hoje. Isso aconteceu em um outro momento. Mas Deus é tão bom que, ao começar esse ministério, Deus, ele faz tudo perfeito, e ele, na sinagoga dos judeus, a qual Jesus estava indo para os judeus, e eles rejeitaram Jesus, rejeitaram ele ser o Messias. E então na sinagoga ele abre lá, e ele diz, Lucas 4, 21, então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Tendo fechado, desculpa, me perdoa, é um pouco antes, é no 4:16, coloca aí, 4:16. É Lucas 4:16. Lucas 4:16. Ele diz assim: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. No sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levou-se para ler. Então lhe deram o livro da profecia do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos a ele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Olha que maravilhoso. Jesus pode ler a profecia que mencionava ele próprio, e ele chegou, então ele fala: e hoje se cumpre. O ministério começou, o ministério se inicia hoje. Vocês acreditam nisso ou não? Mas vocês entendem uma coisa, que o meu ministério começa hoje. Ele tinha convicção de quem o enviou, ele tinha convicção do que ele veio fazer na terra, que é pregar aos pobres, aos oprimidos, aos quebrantados de coração. E voltando lá, quem são os pobres? Mencionados em Isaías 61:1, que ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Talvez no português, o pobre é a pessoa que não tem dinheiro, mas não é isso que ele quis dizer. Não é essa a lógica dessa palavra. Se a gente, em Mateus 5:3, onde fala das boas aventuranças,
Ele diz assim, olha que a frase de Jesus também, pregando ali para uma multidão. Ele diz: bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. É muito diferente de não ter dinheiro ou ter dinheiro. Porque tem gente que só tem dinheiro, mas é pobre. Tem gente que só tem dinheiro, não tem outra coisa. Ele está falando isso para todos nós entendermos o que é ser pobre de espírito. O que é ser pobre de espírito? É uma pessoa que não tem Deus? Não é isso. Ser pobre de espírito é o que então? Ser pobre de espírito é uma pessoa que entende que nele não há nada sem Deus. É isso, ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito é entender que tudo aquilo que você faz de bom, seja onde for, sem Deus, é como diz, é trapo de imundícia. A nossa justiça é trapo de imundícia diante de Deus. É isso. Quando nós entendemos isso, nós continuamos se esforçando para fazer o que é bom, mas não porque nós somos bons, mas porque nós recebemos a unção, a revelação de que Jesus veio e tocou em nós, e pregou para nós. E hoje nós podemos, sabe, eu até gosto de dizer, que a melhor coisa é se sentir pobre de espírito. A melhor coisa é sentir pobre de espírito, sabe? E significa humildade. Não é fácil ser humilde não, gente. Não é fácil você olhar para a circunstância e entender que você só depende de Deus. Não é fácil, é muito fácil falar isso depois que está escrito na Bíblia, depois que alguém prega. Mas você viver isso é difícil. Olhar ao seu redor e entender que você precisa de Deus para te mudar. E sabe, se isso não fosse uma coisa que nós precisarmos permanecer em nossas vidas, ele não tinha falado no Sermão do Monte. E ele fala assim: bem-aventurados são os pobres de espírito. E quando fala os bem-aventurados, está falando de felizes. Você quer ser feliz? Seja pobre de espírito. A primeira coisa que nós temos que entender é que Jesus, ele veio para pregar para nós. E às vezes quando a gente chega na igreja, depois de um tempo convertido, depois da vida começar a dar certo, depois das coisas começarem a se encaixar em nossas vidas, a gente trata isso de uma forma, de uma banalidade muitas das vezes. E a gente não entende que essas verdades são para nós, continuam sendo para nós. Nós precisamos todos os dias acordar e falar: eu dependo do Senhor, eu dependo exclusivamente de Deus, eu dependo de Ti para tudo, Senhor. Não da boca para fora, mas uma verdade. Os meus filhos dependem de Ti, eu dependo de Ti, Senhor, para cuidar dos meus filhos. Eu preciso inserir eles, mas eu não sei sozinho. Eu preciso de Ti, eu preciso de ajuda, eu preciso estar numa igreja. Tem gente que fala que costuma dizer que os crentes eles são como um cachorro que precisa de ordem. Já ouviu falar isso aí já? Quem ouviu falar? Crentes, pessoas que aceitam Jesus e querem ver ali, porque se não tiver isso, se não tiver uma coleira, isso aí eu estou falando porque as pessoas que criticam a igreja, tá, gente? Pessoas que criticam a igreja falam que não tiver uma coleira vai pecar. É isso que eles falam para criticar nós. Porque eles falam que a nossa desculpa nós estamos na igreja, nós pecamos e tal, não vivemos no mundo, estamos longe. E é verdade, se a gente pensar bem. Eu longe de Deus, eu sou a pior pessoa do mundo. Eu não sou cachorro não, eu sou um ser humano. Cachorro não vai para o céu. Mas sem Deus, eu não sou nada. Eu não tenho problema de ouvir isso não. Eu falo: cara, é parecido com isso. Eu falo para a pessoa, você fala, é quase isso mesmo. Sem Deus, sem eu entender a verdade, sem eu seguir as verdades que Ele proporcionou para mim, quando Jesus veio e pregou para os pobres, eu não sou nada, eu não sei para onde ir, eu sou um cego no meio do tiroteio, não tenho visão. Nós precisamos se encontrar assim, ao amanhecer. Você tem que agradecer a Deus, como foi ministrado aqui, por tudo que Deus te deu. E eu quero mesmo que pessoas prosperem muito na terra,
para ter um conforto, para abençoar a obra, para poder fazer coisas grandes, porque dinheiro é bom para fazer coisas grandes. Mas com tudo que você puder ter, sempre olhe para você como um pobre de espírito. E se tiver alguma altivez em ti, repreenda. Se tiver algo que te leve à soberba, repreenda. Porque a palavra de Deus diz que Deus, Ele se afasta dos soberbos, dos altivos, e Ele dá graça aos humildes, aos pobres. Isso. Humildade não tem nada a ver com situação financeira, com a roupa que você usa, não, gente. Humildade tem a ver com o estado de espírito. É isso. Nós precisamos entender que nós precisamos ter esse estado para agradar a Deus, para falar: Senhor, eu preciso de Ti. Em segundo, no mesmo versículo ele diz: me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos. Olha só, aqui eu vou falar de duas coisas: quebrantado de coração e liberdade aos cativos. Se você ler o Salmo 51, você vai ver o rei Davi. É um dos melhores partes da Bíblia, na minha opinião. Você pega um rei, um cara poderoso, um cara que foi ungido por Deus também. Ele foi ungido através de Samuel para ser rei. Inclusive, quando Isaías ele usou a palavra ungir, ele estava também mencionando, ele estava fazendo um paralelo com Davi, porque Davi foi ungido. Só que Davi foi ungido com óleo. Jesus não foi ungido com óleo. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, assim como nós. Essa unção é que mais importa. O óleo é algo antigo, algo do Antigo Testamento, da antiga aliança. Jesus, ele veio para proclamar uma nova aliança. Ele foi circuncidado, foi batizado, como a nova aliança fala, ordena, e foi ungido pelo Espírito Santo. E isso é isso que a gente tem que entender, que nós fomos ungidos pelo Espírito Santo. E ele fala que ele foi também levar consolo para os corações quebrantados. E no Salmo 51, Davi ele rasga o coração para Deus. Ele fala que do pecado dele com Betseba e da morte de Urias. E ali ele entrega tudo, ele fala: Senhor, eu não mereço, eu não sei. E no final ele fala que Deus ele não resiste a um quebrantado de coração. Um quebrantado de coração é uma pessoa arrependida. E depois de tudo que ele fez, ele ainda continua sendo um homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele é muito bom, não. Não é porque ele tinha toda a justiça sobre ele. Não é porque ele foi o melhor rei que houve. Ele era um homem segundo o coração de Deus, pela facilidade e o entendimento de ser quebrantado de coração. E mediante a qualquer problema, eu sei me arrepender. Eu sei que eu preciso me arrepender, sabe? A palavra de Deus diz que quando uma pessoa se arrepende, o céu se alegra. E muitas vezes nós usamos isso para novo convertido. A pessoa, quem aqui quer receber Jesus na sua vida? A pessoa vem aqui, pronto, a gente fala isso aí. Não tem problema nenhum em falar isso. Mas deixa eu dizer para você, o céu pode se alegrar todos os dias com a sua vida. Se todos os dias você olhar para Deus e falar: Senhor, eu me arrependo por tudo que eu fiz. Porque nós pecamos. Nós pecamos. Ou a gente só sabe olhar o pecado dos outros. Isso já é pecado já, né? Quando a gente olha o pecado do irmão, a gente já está pecando. No mínimo uma fofoca esse pecado aí. A gente só sabe olhar para o vizinho. A gente não sabe olhar para nós. A gente não sabe olhar para o nosso interior. Nós vamos analisar o nosso interior e falar: meu Deus, onde eu preciso ser quebrantado de coração? Aonde eu preciso, diante de Ti, me humilhar mais uma vez? E eu promover festas no céu, promover alegria no reino de Deus, promover alegria aonde Ele está. Porque é isso que faz a alegria do Senhor. É essa pessoa que Ele se agrada. É essa pessoa que Ele se agrada. E Ele fala dos cativos. São pessoas presas no pecado. Davi, ele pecou, mas ele não estava preso.
Ele se prendeu por um tempo, mas a partir do momento que ele foi confrontado por Natan, ele já falou: realmente sou eu mesmo, eu sou esse cara aí. E aí para frente ele passou um processo de arrependimento, um processo de luto pelo seu pecado, e Jesus ele veio para isso. Sabe, nós crentes, nós que recebemos Jesus, se você não recebeu Jesus, mas hoje é o dia, você pode ser liberto do pecado. Aqueles pecados que você está preso, que não consegue se libertar, seja vícios, seja vícios em coisas lícitas ou ilícitas, seja sexuais, tem gente que tem vício, como a gente falou, falei um pouco antes aqui, vício da língua. Quem viu o vício da língua, que não consegue deixar a língua quieta, sabe falar mal de todo mundo, não sabe guardar um segredo, sabe? Então nós podemos ser livres. O pecado não domina mais nós, porque o Senhor veio, levou Jesus, trouxe Jesus até nós, Ele foi ungido, Ele proclamou as verdades, o Evangelho veio diante de nós, e nós podemos ser libertos do pecado. O pecado não mais domina, nós não somos algemados por ele, nós podemos ser livres. Então não desmereça o sacrifício de Jesus, não desmereça a entrega dele por mim e por você. Se nós estamos com algum pecado escondido, olha que coisa linda, você tem autoridade de filho, você tem autoridade de filho e de filha para ir diante de Deus, porque o véu se rasgou, e você fala: Senhor, eu me arrependo, eu não quero ficar preso nesse pecado, eu não quero, ser escravo, hoje eu não sou cativo, eu sou um homem livre, eu sou uma mulher livre, porque o Filho me libertou. Nós precisamos entender isso, nós precisamos viver isso. Liberdade. Não dá para ter mágoa no coração de um irmão, gente. Às vezes nós temos, sim, o irmão dá mancada com a gente, mas querido, a gente tem que se perdoar. Pecado, falta de perdão, sabe? Ficar: eu não vou para a igreja mais porque o irmão fez isso, eu não vou mais falar com o meu irmão. Então, eu estava conversando com o cara, eu falei: meu Deus, que família bagunçada, cara. O cara não fala com o irmão, a mãe não vai na casa dele, o pai também não vai. Eu falei: mano, libera perdão aí, parceiro. O cara não é crente, não. Eu falei: você tem que liberar perdão. Sua família tá destruída. A mulher não gosta da mãe. Como que a minha mulher não vai gostar da minha mãe? Sabe, pecados. Como que eu não vou falar com meu irmão? Porque meu irmão pegou um dinheiro emprestado e não devolveu. Cara, perdoa a dívida. A palavra de Deus diz. Eu sei que não é fácil perdoar a dívida, gente. Mas quando o dinheiro é alto, então pedir dinheiro é difícil. Mas tá aí, a palavra de Deus diz. O Pai Nosso diz isso: perdoar os seus devedores, assim como nós perdoamos aquele. Às vezes eu confundi, baguncei tudo agora. Minha cabeça é muito ruim, cara. Mas perdoa quem está te devendo, perdoa quem te deu mancada. Não leva isso com você, porque isso vai te levar a um cativeiro. Isso é pecado. Ficar no cativeiro, sabe, depois de Jesus ele trouxe para nós a liberdade, é pecado. Não dá. Nós precisamos viver novidade de vida. E é isso que ele fala aqui, olha aqui, ó. Ele fala que ele veio trazer as boas novas. As boas novas do Senhor. Amém? Mateus 11 diz assim, Mateus 11, 29, Jesus falando dele: tome sobre vocês o meu jugo e aprenda de mim, porque sou manso e humilde de coração. Olha o que ele fala. Ele fala que ele é assim. Ele se colocou nessa posição de manso e humilde. Se você pegar alguma linguagem de Isaías, quando ele fala pobre, ele fala manso. Alguém tem uma linguagem que falou isso? Manso? Ninguém? Tem linguagem que tem. Eu não lembro agora a linguagem, que é Almeida, acho. Almeida Fiel, corrigida Fiel. Fala assim: eu vim para os mansos. Não lembro agora qual que é. É Almeida, né? Fala sobre isso: eu vim para os mansos. E daí outra linguagem fala pobres, para você entender o significado das palavras.
E Jesus ele fala aqui, quer dizer, então Jesus, ele se colocou nessa posição também. Eu sou humilde e manso, e vocês acharão descanso para a sua alma. Jesus está falando isso. Venha a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei, porque eu sou humilde e manso. E eu trarei a vocês, e vocês terão descanso. Venha a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. É isso. Ele veio para isso, ele veio para nos trazer uma leveza de vida. Sabe, eu tenho falado muito isso, até falei isso na célula. Essa semana eu falei muito para minha esposa, que eu admiro muito ela, porque assim, ela, por mais que as coisas estão difíceis, sabe, ela nunca brigou comigo, não brigou comigo porque, né? Mas nós nunca brigamos por causa de momentos difíceis. Ah, tá faltando alguma coisa, tô precisando de um sapato, tô precisando de um cabeleireiro, ela nunca brigou comigo por causa disso. Ela é sempre alegre com as coisas que tem, sempre se, sabe, e isso, nós já brigamos por coisa muito mais besta até, mas por coisas assim que sabe, que traz peso. Não, nunca colocou peso sobre nós, nunca um colocou peso sobre o outro, sabe, isso daí é alegria. Isso daí é uma pessoa alegre. Não que nós temos que ser, não estou aqui trazendo uma ideia que nós precisamos ser humildes e não querer nada, não é isso, pelo amor de Deus. Eu quero o melhor para ela e para mim também, para meus filhos. Mas eu quero dizer que quando a gente entende que as coisas desse mundo não é tão importante quanto estar perto de Deus, nossa vida é mais alegre. Estar perto de Jesus é muito melhor do que qualquer coisa. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo comprar isso, eu não consigo viajar. Cara, continua se esforçando. Você precisa viajar, você precisa tirar um tempo de lazer, você precisa ter coisas. Isso é bom para você. Mas enquanto isso não aconteça, se alegra no Senhor, porque você tem tudo. Você tem tudo e o melhor, o que o mundo e que nada pode comprar. Sabe? Se alegra, vive a vida em alegria de vida, novidade de vida. É isso que é Jesus. Nós precisamos entender isso. A igreja do Senhor precisa entender isso. Amém? E a Isaías 61:8, continuando no Cativos. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade do roubo. Em fidelidade lhes darei a sua recompensa, com eles farei aliança eterna. Então Deus é esse é o Deus, esse é o Senhor. Ele odeia a iniquidade. Por isso nós precisamos se libertar dos pecados. Ele odeia a iniquidade. E às vezes a gente pensa que iniquidade é só a corrupção governamental, é só aquele traficante que vende muita droga, aquele cara que matou muitas pessoas, aquelas pessoas que fazem muito mal. E a gente leva isso achando que é só isso que é a iniquidade. Não, a iniquidade são pessoas que vivem no pecado, pessoas que continuam no pecado, pessoas que não desejam se libertar dos seus pecados. Nós podemos sorrateiramente viver uma iniquidade em nossas vidas, se nós não olhar para nós e falar: Senhor, me liberta dessas coisas pequenas, me liberta dessas coisinhas aqui, desses sentimentos, porque eu não quero viver em pecado. Eu quero viver livre, porque o Senhor me libertou. O Filho do Homem me libertou. Amém? No verso 2 do Isaías 61, ele diz assim: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Aqui ele está falando de duas coisas muito importantes. Primeira coisa, Jesus ele veio para apregoar o ano aceitável do Senhor. O que é esse ano aceitável? O que significa essa frase? O ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor é a graça de Deus, é a restauração de Jesus, de Deus através de Jesus nas nossas vidas.
é a nova aliança. Nós não precisamos mais sofrer pela lei, nós podemos viver agora o ano aceitável do Senhor. É o tempo aceitável. Nós vivemos um novo tempo, nós vivemos uma nova era. É isso que nós vivemos. E neste novo tempo, nessa nova era, nós temos liberdade, nós temos tudo isso que nós falamos aqui até agora. Nós podemos viver essa maravilha da graça de Deus, de receber o perdão de Deus, o amor de Deus, de ser chamados de filho. Aqueles que recebem Jesus, eles podem viver o ano aceitável do Senhor para a eternidade. Aí continua, ele fala também algo aqui. Ele fala sobre o Senhor, aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Jesus, ele veio para as duas coisas. Jesus, ele veio para falar as boas novas do ano aceitável do Senhor e também para falar do dia da vingança do nosso Deus. Isso deve nos trazer atenção, porque existe tudo aquilo que nos levou até Deus, nos ligou a Deus novamente. Mas aqueles que não estão ligados ao Senhor, aqueles que não estão ligados a Jesus, haverá uma vingança. Olha só, aqueles que não olham para Jesus como o Senhor da sua vida, haverá uma vingança. E é isso, Jesus falou de todas essas coisas. Jesus falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Jesus contou aquela história de Lázaro e o mendigo, aonde Lázaro foi para o inferno, e Ele falou: olha aqui, esse é o preço pago para as pessoas que não colocam aquilo que tem valor em primeiro lugar. Aquele homem só pensava nas riquezas e humilhar o pobre mendigo, bateu no pobre mendigo, matou o pobre mendigo, mas morreu depois e foi para o inferno. E lá ele fala: olha aqui, pede para Lázaro, aquele que eu bati e matei, aquele sujo, molhar o dedo na água e colocar na minha boca para refrescar a minha língua. Jesus falou sobre isso, sobre a vingança do Senhor. Isso não é brincadeira, gente. E muitas vezes a gente quer ser a igreja que concorda com tudo. Não, tudo pode. Não, tudo é legal. Tudo, gente, é muito sério. Nós podemos perder de uma geração, nós podemos perder nossas vidas. Nós podemos viver sentado numa cadeira por anos e receber a culpa da vingança do Senhor ainda. Porque nós não recebemos Jesus de verdade no nosso coração. Porque nós não entendemos que nós precisamos ser quebrantados, ser mansos, ser pobres. E achamos que só sentar e ouvir uma palavra aos domingos, ou seja, fazer até a obra de Deus, ou seja, até ser um pastor, um pregador, ou seja, ser um ministro de louvor, só isso já está imputado na nossa salvação. Não é. Nós precisamos entender quem é Jesus na nossa vida e receber Ele de verdade, não só da boca para fora. Experiências com Deus, não só emocional, mas de entendimento do que Ele é para nós. Nós precisamos entender isso. Eu tenho falado muito isso para os adolescentes. Não confie na experiência do seu pai ou sua mãe. Pare com isso. Seu pai vai ter a vida dele, você vai ter a sua experiência com Deus. Se você não tiver a sua experiência com Deus, você não vai conseguir ficar com Deus até a idade do seu pai e de sua mãe. A gente viu isso no Antigo Testamento muitas vezes. Geração se passava e outra geração se desviava. Nós vimos isso. Nós precisamos entender, ter temor das coisas de Deus. Nós precisamos ter temor, sabe? Nós precisamos entender que nós somos salvos por uma graça maravilhosa, que nós não merecemos mesmo, que ela está sobre todo mundo, que é a graça comum. Só que só vai entrar nessa graça aqueles que entenderem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu entendo que a graça é boa. A graça ela levantou médicos que são ateus, escritores, músicos, professores, para fazer a vontade de Deus na terra. Sabia disso? Isso que é a graça de Deus. Pessoas boas, ateus, que recebem o prêmio Nobel da Paz. Você pode dizer, ateu que recebe um prêmio de paz. Para nós não é confuso?
Ou seja, confuso isso? Porque a graça comum está sobre ele. Deus quer levantar homens, e vai levantar homens. Agora, só vai entrar no ano aceitável do Senhor, só vai entrar e viver uma eternidade com Jesus aqueles que não só viver a graça comum, mas entender a graça do Senhor e falar: eu sou salvo pela graça através de Jesus Cristo. É isso. É isso, é só as pessoas, gente. E tem gente na igreja que não entendeu isso ainda. É perigoso. Leva a vida de qualquer forma, leva a vida de qualquer jeito, brincando. Vir à igreja não nos justifica o nosso pecado. Quem justificou o nosso pecado foi Jesus Cristo, através do seu sangue e da sua morte. Vir à igreja não justifica nada do pecado. O que justifica é a fé em Jesus. Sem fé, ninguém agrada a Deus. Não é vir à igreja, é fé. Sem fé, ninguém agrada a Deus. É impossível agradar a Deus. Nós precisamos ter fé. Continuando. Saúde emocional. Isaías 1:3. Ele diz: e a pôr sobre. Isaías 61:3, desculpa. 61:3. E pôr sobre aos que choram em Sião uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor ao invés de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Jesus ele veio para nos dar essa saúde. Olha que legal que ele fala aqui, que pôr sobre os que choram em Sião uma coroa ao invés de cinza. A gente vê muito isso no Antigo Testamento. Os homens, quando estavam muito tristes, angustiados com alguma coisa, eles colocavam cinza, pano de saco, e iam para a porta do templo ou para algum lugar ficar lá em jejum. Não era isso? E Jesus ele veio para fazer. Isso aí é uma cerimônia que Jesus ele acabou com ela. Sabe que ele pega quando você está triste? Ele coloca uma coroa de filho, uma coroa de príncipe e princesa. É isso que nós somos diante de Deus. Você é príncipe e princesa do Senhor. Você é cordeiro. Você é filho do Rei dos Reis. Então ele tirou toda a angústia. Só que isso é uma revelação para aqueles que é só para quem entende. Eu estou triste porque aconteceu isso. Eu entendo sua tristeza, mas lembra que você tem um Redentor que vive e Ele é seu Pai. Entenda. A angústia vai vir, gente. Ninguém é livre disso. O dia mau, a tristeza, as lágrimas vão cair. Mas lembra que você tem um Pai. Ele foi ungido para colocar coroa sobre a sua cabeça. Tem muitas pessoas sofrendo, e eu não digo que muitas pessoas sofrendo por saúde emocional nos dias de hoje. Eu não vou dizer para você que isso não é uma patologia, isso é. Não vou dizer para você que isso não precisa ir no médico, não é isso que eu estou dizendo. Vai no médico, vai no psiquiatra, vai onde você quiser ir. Mas tenta entender que nenhum remédio vai te trazer a plena alegria. Ela só vai vir através do Espírito Santo. Ela só vai vir através dessa coroa que Jesus vai colocar sobre a sua cabeça. Nós precisamos entender isso. Verdades. E continuando. E óleo de alegria ao invés de pranto, manto de louvor ao invés de espírito angustiado. Tem aqueles irmãos que só sabem reclamar da vida. Quem conhece um irmão assim? Só sabe reclamar. Você chega perto do irmão, dá até agonia. E crente ainda. Ele quer por você um manto de louvor. Você vai louvar por aquilo que está acontecendo na sua vida. Mas não está tão boa a vida do cara. O cara está louvando, é porque ele recebeu o manto de louvor, querido. Ele não precisa das coisas ter dado certo ainda, tudo ter dado certo. Mas ele tem manto de louvor que foi dado por Jesus. Então ele não é angustiado. Aquela pessoa que nada está bom. Isso tem que ver, não está fácil. Os meus filhos, meu casamento, o dinheiro, trabalho, tudo reclama. Misericórdia, gente. Sai de perto dessa pessoa, que isso aí pode contaminar você.
Essa pessoa precisa receber o manto de louvor. Fala, meu Deus, eu preciso, eu acordo todos os dias, só respirei, pronto, obrigado, Senhor. E se eu não respirar também, obrigado, que eu vou pro céu. Tá bom. De qualquer forma, o crente não perde nunca, gente. O crente não perde. Se ele respirar, agradece a Deus. Se não respirar, ele vai agradecer a Deus pessoalmente. Olha que legal. Não tá bom? Maranata, irmão. Maranata ele não vem, mas você vai. Amém? Mas ele virá. E ele será chamado carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória. O que é carvalho de justiça? Eu não sei como que os pentecostais não pegou essa linguagem. Ei, carvalho de justiça, será que tem já? Que ele está falando de pessoas mesmo. Que os pentecostais chamam de vaso, né? Chamam de... E aí, vaso, e aí... Eu não lembro, mas tem tanta coisa que me chamam por aí, cara, que eu falo... E aí, xarabasta? Ah, vaso de alabastro, é verdade. E aí, vaso de alabastro? E aí, vaso na mão da orelha? E assim vai. É um monte de coisa. E aqui tem um nome, se vocês descobrirem isso aqui, vão colocar na hora o apelido das pessoas. Carvalho de justiça. E aí, carvalho de justiça? Fala pro seu irmão carvalho. Você é um carvalho de justiça. Você é um carvalho de justiça plantado pelo Senhor para glorificar Ele. Aqui está falando isso. É isso que nós somos. O que é o carvalho? O carvalho, aqui na nossa região, no Brasil, carvalho, diversos carvalhos, mas nenhum como os que tem no hemisfério norte, lá para a região de Israel, que são carvalhos que secam de acordo com o tempo. Eles ficam totalmente sem folha, cai todas as folhas dele. Só que são árvores poderosas de forte, madeiras boas. E quem vê isso, quem vê esses carvalhos secos, fala assim, essa árvore está podre, está morta, parece que está morta. Mas quando chegar a próxima estação, as folhas nascem tudo de novo. E é isso que ele está falando, é esse tipo de carvalho que ele está falando. Pode passar algum tempo mal, pode passar, sabe, aquela estação que é fria, que é cinza, mas um dia vai vir a estação da primavera e o verão, e o carvalho ele vai se renovar. É isso que ele está falando. Esses são os carvalhos de justiça que Deus plantou. E querido, eu tenho uma novidade para você, que não é tão novidade assim não, mas eu vou falar de novo. Você é esse carvalho. Você é esse carvalho de justiça. Você foi plantado para Deus, para a glória dele. É você. Nós precisamos entender isso. E quando a gente entende isso, a gente é feliz. Isaías 61:4 diz assim: reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Ele está falando aqui sobre o renovo de Deus para gerações. Tudo aquilo que foi destruído, tudo aquilo que foi tomado. O exílio, quando aquele povo era tomado pelos babilônicos, a cidade deles era destruída, a geração dele era perdida. Os filhos deles eram comprados como escravos. Os filhos deles começavam a adorar outros deuses. E querido, isso aqui uma coisa muito importante que eu quero falar agora, sobre a geração. Nós temos que pensar na nossa geração. Sabe, eu tenho ouvido muito falar isso ao longo de algum tempo, que essa geração é a pior geração que existiu. Quem ouviu falar isso? Que essa geração, se a gente depender dessa geração, nós estamos perdidos. Querido, não acredite nessa mentira. Isso é uma mentira. Eu creio que nós temos tecnologia suficiente, nós temos informação suficiente para ver essa geração ser a melhor geração que existiu. Eu creio nisso. Eu já falei besteira dessa forma também, já falei. Sabe, esses dias a gente veio do acampamento, meu filho, ele tem 10 anos, ele não podia estar no acampamento, mas ele estava porque a gente estava, não tinha com quem deixar ele, e ele ficou lá, ele participou de toda a administração, e ele se ajoelhava, ele ficava ouvindo todas as mensagens. E naquele dia, quando eu cheguei, eu falei muito sobre isso, até sobre gerações, sobre o que fazia diferença e tal. E quando ele chegou em casa, ele falou: pai, eu quero ser presidente da república. Eu olhei para ele e falei assim: você vai ser, cara.
Você acredita? Você sabe o que é isso? Você vai ser... Aí, o que eu preciso fazer? Eu falei, eu pensei comigo do céu, para saber o que precisa fazer. Mas eu falei, você precisa ser político. Você precisa entender sobre política, sobre economia, sobre algumas coisas que vai te levar a ser um bom presidente. Você vai ter que conhecer muitas pessoas. Aí ele falou, pai, mas e agora? Como que eu faço para ganhar? Ó, eu falei, aí já tem uma caminhada de vida. Você tem que entrar no vereador, fazer projeto social. Você tem que, cara, tem que fazer um monte de coisa. Eu sei, eu estou falando para ele só para não falar, para não ficar quieto. Meu pai não sabe de nada. É claro, você tem que viver uma sociedade e começar a ter ideias e começar a colocar suas ideias. Hoje em dia é até mais fácil por causa da rede social, mas tem que ter uma vida nisso, entrega isso, é isso que você quer. Ontem eu perguntei para ele se ele queria mesmo, ele falou, não, agora eu quero ser jogador de futebol. Mas é porque é da Copa, daqui a pouco ele vai falar ser presidente de novo. E ele falou que queria ser melhor que o Lula e que o Bolsonaro. Eu falei, não está muito difícil não. Não está tão difícil aí não. Ele falou que queria... Eu perguntei para ele, qual vai ser o seu primeiro projeto? Aí ele falou que queria aumentar o valor do Bolsa Família e do Auxílio Brasil. Aí eu achei engraçado, porque são dois projetos de dois partidos, dois políticos que, né, nem se comunicam. Mas você vê como que é. Ele falou, é isso aí, vou fazer isso, vai ser o meu primeiro projeto. Eu falei, boa ideia, boa ideia. E, querido, e de verdade, me trouxe um peso tão grande. Porque eu pensei, se foi ele mesmo. E se Deus está levantando ele, cara? O que eu preciso fazer a partir de agora? Como eu preciso tratar esse cara? Ele é o futuro presidente. E se for, me trouxe um peso, se for mesmo. E se for ele, a transformação da sociedade que a gente tanto deseja. E sabe, eu quero ler algumas frases. E eu quero que você escute bem essas frases. Eu encontrei essas frases estudando uma coisa na internet. Diz assim: a nossa juventude adora o luxo, é mal educada, caçoa da autoridade e não tem o menor respeito pelos mais velhos. Nossos filhos hoje são verdadeiros tiranos. Eles não se levantam quando uma pessoa idosa entra, responde seus pais e são simplesmente maus. Segunda, não tenho mais nenhuma esperança no futuro do nosso país se a juventude de hoje tomar o poder amanhã, porque essa juventude é insuportável, desenfreada, simplesmente horrível. Terceiro, nosso mundo atingiu seu ponto crítico. Os filhos não ouvem mais os pais. O fim do mundo não pode estar tão longe. Quarto, essa juventude está estragada até o fundo do coração. Os jovens são malfeitores e preguiçosos. Eles jamais serão como a juventude de antigamente. A juventude de hoje não será capaz de manter a nossa cultura. Essas frases fortes, na sua cabeça, elas foram escritas em quando? Pra você ter uma ideia, foi escrito quando essa frase aí? Pode responder quem quiser. Foi escrito quando essa frase? Em tempo. Ninguém vai responder? Ninguém vai chutar? Chuta, não precisa querer saber. Chuta aí. Um ano passado? Como? Agora. Quem mais quer responder? Pode responder, gente, é o momento de falar. Há 10 anos atrás. Não é muito tempo, 10 anos atrás não é muito tempo. 2002. 1900. Eu vou falar para vocês quando essa frase foi escrita agora. A primeira frase foi escrita por Sócrates em 470 a 339 a.C. A segunda frase foi escrita por Hesíodo, 720 a.C. A terceira frase foi feita por um sacerdote no ano 2000 a.C. Um sacerdote do Antigo Testamento. E a quarta frase estava escrito em um vaso de argila descoberto nas ruínas da Babilônia, atual Bagdá, e tem mais de 4.000 anos de existência. Sabe por que eu trouxe essas frases? Porque olha o tempo que passou,
Olha o tanto de coisa que foi desenvolvida por aquela juventude que eles falavam isso. Sabe, a gente falar que essa juventude tem tudo para ser a melhor. Sabe por quê? Ela tem pais como você, pais que entendem o propósito de Deus, pais que não entendem, precisa entender, pais que sabem o que é bom para eles, pais que entendeu a paternidade do Espírito Santo e de Deus e de Jesus na sua vida e pode retribuir isso aos seus filhos. Essa geração pode ser a melhor geração. Assim como Jesus, ele veio para restaurar ruínas. Eu creio que a restauração de uma sociedade está na igreja. Nós esperarmos isso, sabe, de políticos que não são crentes, esperar isso, cara, vai ser só frustração. Agora nós entendemos o valor que tem o poder do Espírito Santo sobre a vida de um jovem. Ele pode até errar, como que porque eu tenho pouco tempo de vida, né? Eu nasci em 85. Em 97 eu era isso daqui. Eu era tudo isso aqui, eu era tudo, todas as frases. Quando eu comecei a ler isso, eu falei, meu Deus, eu era tudo isso, não tinha nem nada aqui, tudo. Todos aqui eu era. Mal educado, não respeitava as pessoas. Hoje eu vejo os nossos filhos aqui. Eu falo, meu Deus, que jovens, adolescentes educados. Eles podem ter alguns defeitos, lógico que tem, nós temos. Mas se eu, que era aquele endemoniado naquele tempo lá, um verdadeiro demoninho, tive chance de ter uma vida diferente, e eu tenho certeza que Deus fará muito através da minha vida ainda. Você imagine eles, sabe, que tem tudo. Eu falo muito para minha filha, você tem tudo para arrebentar na sua vida, porque você tem Jesus, você tem Deus, você tem paz, você tem uma igreja que ama a sua geração. Nós precisamos amar essa geração, querido. Nós não podemos falar e ter essas falácias, acreditar nessas mentiras para os nossos filhos e para a nossa igreja. Para os jovens que entrarão aqui, tem muitos jovens que não têm pai. Muitos jovens que chegam aqui, é incrível isso, que os pais ficaram em algum lugar, em São Paulo, no Nordeste, e estão aqui sozinhos, chegam aqui com novos. Nós precisamos ser pai para eles. Nós precisamos ser o que Jesus quer. E nós vamos restituir as ruínas que foram destruídas. Nós vamos conservar uma cultura de Deus no nosso meio. Amém? Estão entendendo, queridos? Isaías 61:9, olha o que diz aqui, no mesmo capítulo, já estou terminando. A posteridade dele será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos, e todos os que virem reconhecerão que eles são família bendita do Senhor. É essa família que Deus quer te dar. É essa visão da sua família, querido. Não é porque vocês são melhor que ninguém, não. É porque você entendeu que Deus vai levantar a sua família para ser bendita do Senhor. É isso. Não é porque nós somos bons, não. É porque nós submetemos com o coração quebrantado, submetemos a sermos os pobres, submetemos a sermos, sabe, pessoas diante de Deus. Senhor, eu pequei. Senhor, me ajuda a cuidar dos meus dependentes de Deus. Me ajuda a cuidar dos meus filhos. Eu não sou melhor que ninguém, Senhor. Sem o Senhor eu não sou nada. E para finalizar, Isaías 61:7 diz assim: em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar de afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Só para você ter uma ideia, quando a Bíblia fala sobre vocês terão dupla honra, também tem um jargão evangeliquez que fala, olha aqui, o dia de vergonha é dupla honra. A gente precisa entender isso. Tem gente que vai passar vergonha pro resto da vida, não vai ter dupla honra, se não entender essa verdade. Porque, sabe o que ele está falando aqui? Que através de Jesus, o primogênito, sabe qual que era a tradição dos povos antigos? O primogênito, na hora de dividir a herança, ele recebia 2 partes da herança. Se tinha 6, eles se dividiam em 7, e 2 partes é para aquele primogênito, que é o que mais trabalhou no decorrer da vida, é o que mais. É por isso que quando Jacó
ele deseja tomar a primogenitura do irmão dele, através de um prato de lentilha. Ele vendeu o irmão dele vendeu a primogenitura dele por um prato de lentilha. É por isso que ele quis comprar, porque ele sabia o benefício de ser um primogênito. É por isso que a palavra fala muito do primogênito, as bênçãos que estão sobre o primogênito. Se você é primogênito, já era, acabou isso aí, tá, gente? A herança divide igual, e da vizinha já era, gente. A herança vai ser a mesma coisa, cara. Vai dividir só dois, um pra cá, tá bom também. Mas aí achar que vai receber mais que a irmã, não vai. E não tem como tomar mais também não, já era. Não tem como se vestir de carne, peludo lá, ela não é peluda? Quando Davi tiver ceguinho lá, né, Davi? Não tem como, cara. Mas a primogenitura é isso. E sabe o que é incrível? Porque através do primogênito de Deus, através da oferta que Deus fez através da vida dele, todos nós somos primogênitos. E todos nós temos dupla honra diante de Deus. Cara, não estamos falando de valor financeiro, nós estamos falando de uma eternidade. Nós estamos falando de coisas eternas. E ele fala aqui: em sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Ele está falando de coisa eterna, coisa perpétua. E é isso que Deus proporcionou para nós através de Jesus, através do ungido, do servo que se entregou, que se ungiu e veio pregar as boas novas para nós. Fique de pé em nome de Jesus, querido. Nós somos o primogênito desse Pai. E nós podemos entender isso e viver isso em nossas vidas. O crente, ele precisa, aquele que conheceu Jesus, aquele que recebeu Jesus em sua vida, ele precisa entender essas verdades e viver em alegria. Porque, igual eu disse, pode vir tempos maus, pode vir o outono, o inverno frio, mas o carvalho de justiça, ele permanece firme e as folhas voltam a ficar verdes. Sabe? Nós precisamos agradar a Deus com a nossa fé. Precisamos olhar para Ele como nosso Pai e falar: Senhor, eis aqui um coração pobre, quebrantado, louco pelo Senhor, louco para estar diante de Ti, louco para amar mais o Senhor, a conhecer mais o Senhor, a ir mais profundo. É essa a verdade, querido. Nós podemos hoje, se alguma coisa que nós falamos aqui não estiver alinhado com a vontade de Deus, não se sinta culpado, não se sinta mal. Sinta-se que foi um tempo que passou, porque está chegando no ano aceitado do Senhor. Está chegando um novo tempo, um tempo de boas novas, um tempo que Deus está despertando para conhecê-lo mais, para viver essas verdades. E nós vamos ver, nós seremos a igreja, nós seremos a família bendita, a família que Deus levantou. É que nós somos a igreja do Senhor, é a família bendita. É nós, é daqui que sairá o exemplo. É aqui que sairá pessoas que vão mudar lugares. Aqui que se levantar famílias que antes destruídas, mas hoje é a família restaurada e bendita porque Jesus tocou. É aqueles que se levantarão a voz profética para esta nação. É entre nós. Nós precisamos receber isso, nós precisamos entender isso. O ungido veio, ele veio e ele fez o trabalho árduo dele. Ele fez o trabalho árduo dele. Em 1 João 3 diz assim: vejam que o grande amor do Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que
quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E todo o que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. É esse o Pai. É esse a qual nós temos que se parecer. É esse a qual nós precisamos, se espelhar e buscarmos sermos cópias dele, e buscarmos ser semelhante a Ele. Deixe Ele se manifestar na sua vida. Deixe o Espírito Santo se manifestar, querido. Comece a clamar, comece a falar: Senhor, a minha vida é nesta área não se parece contigo ainda, mas hoje começa. Hoje começa um bom trabalho. Senhor, esta área, outra área aqui, a minha vida não está alinhada contigo, mas hoje é o dia que isso começa, porque eu sou um carvalho de justiça. Eu estou em pé, eu estou diante de Ti, eu estou diante do Senhor. E o Senhor o Senhor foi ungido para proclamar as verdades para nós que somos pobres, quebrantados de coração. Nos libertou de todos os cativeiros. Nenhum pecado mais nos pega, nenhum pecado mais no teu poder de nos manter presos, porque o Senhor quebrou as algemas dos cativos. E hoje, Pai, nós desejamos nada mais nada menos que o Senhor, do que está perto de Ti. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero orar pela Tua igreja, Pai. Eu quero dizer, Senhor, que o Senhor tem uma igreja maravilhosa. O Senhor tem uma igreja que se levantou nessa cidade, Pai. Uma igreja cheia de homens e mulheres de Deus, de famílias benditas, que aqui inicia, Senhor, que aqui eles chamam para si a responsabilidade de o conhecer ainda mais, de impulsionar os seus filhos, de impulsionar suas famílias para o centro da Tua vontade, Pai, porque nós desejamos parecer com o Senhor. Nós agradecemos pelo Seu trabalho, por Seu primogênito entre nós, Pai, e derramar todo o Teu sangue no Calvário, de derramar todo a Tua carne ser esmagada no Calvário, a fim de Isaías dizer que não havia prazer nenhum de olhar para Ele. E é isso que o Senhor fez. E hoje nós queremos, Senhor, entregar a sua vida, a nossa vida para Ti, entregar o nosso coração para Ti, entregar tudo aquilo que nós temos para Ti, e dizer que nós seremos a família bendita do Senhor. Nós faremos jus da Sua servidão para com nós, Pai. Nós fazemos jus, Senhor, de todo o Teu trabalho árduo, e o Senhor se recompensará dele, como diz as Escrituras. Eis aqui, Senhor, uma igreja que Te ama. Eis aqui uma igreja que Te adora. Uma igreja que vai carregar em nós a vida do Senhor para sempre, até a eternidade. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a viver essas verdades. Em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos. Aplaude o Senhor Jesus bem forte aí. A gente tem pessoas que nos visitam. Fábio, Gislene. Cadê o Fábio? O Fábio tá aqui. Fábio. Quem é a Gislene? Tá vendo? Casal aqui, o Rafael e a Aline que trouxe aqui.